E aí galera, sejam bem-vindos ao quinto episódio da nossa série aqui do canal Desencalhando Livros, uma série onde eu falo uma resenha com alguns spoilers, obviamente, no final do vídeo, de alguns livros que estão aqui na minha estante. Em cada vídeo eu uso um tipo de escolha diferente, né? Vamos supor, eu comecei lá no primeiro vídeo falando de um livro que estava encalhado na minha estante há tempos atrás. Aí no segundo vídeo foi um livro que eu estava com muita vontade de ler. Aí o terceiro vídeo era uma releitura. E assim vai indo. A cada vídeo do Desencalhando eu vou pegando um novo tipo de categoria para a escolha dos livros, né? Desencalhando não literalmente tem que ser, como eu expliquei lá no vídeo que eu expliquei de todas as coisas do canal de 2025, né? O Desencalhando não vai ser exatamente, especificamente, só livros antigos. Não, pode ser qualquer livro que eu esteja com vontade de ler. Um livro novo que chegou recentemente, eu estou com muita vontade de ler, pá, entra no Desencalhando. Um livro que está na minha estante abandonado, entra no Desencalhando. Um livro que eu esqueci na minha estante e eu nem lembrava que ele existia, entra no Desencalhando. E o livro da vez é um livro que estava na minha estante há um tempão. Ele já está até meio amareladinho, como eu estou vendo ele aqui na minha frente, né? Ele está em cima da minha perna que está cruzada. Ele estava na minha estante há um tempinho, estava na minha vista, e eu simplesmente não lembrava que eu não tinha lido o livro ainda. Foi quando eu peguei ele na mão e pensei, cara, eu acho que eu não li esse livro. Fui ver no meu Scooby e realmente descobri que eu não tinha lido, ele estava lá no Quero Ler do Scooby. Então eu decidi pegar ele e trazer para vocês no vídeo de hoje. Mas então, antes da gente iniciar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem comigo até o final para vocês entenderem um pouquinho sobre minha experiência, né, com esse livro que está aqui na minha frente. Vocês que já viram a thumbnail, né, provavelmente já sabem qual é o livro que eu vou falar para vocês. E no final do vídeo vai ter uma parte só com spoilers, porque eu tenho muito a falar sobre esse livro aqui. Então, sem mais enrolação, vamos junto comigo pro vídeo. Estou de volta mais uma vez. E, gente, como vocês viram aí no comecinho do vídeo, hoje eu vou falar sobre o quinto episódio da nossa série do Desencalhando Livros. Esse vídeo aqui é um tanto diferenciado, porque eu acho que ele vai ter pelo menos uns 20 minutos, porque eu tenho muita coisa para falar sobre Amêndoas, da autora coreana Won Pyong-son. Esse livro aqui, ele é um livro cozy. Eu já tinha lido alguns outros livros cozy, mas não tão impactantes quanto Amêndoas foi para mim. O que diabos é cozy, Vicente? Cozy é um novo gênero, né? Um subgênero, digamos assim, de livros que são confortáveis pra gente. Então a gente tem os gêneros thriller, que faz a gente pensar no assassinato. A gente tem o romance, que faz a gente pensar no par do protagonista ou da protagonista, né? Sendo um romance hétero, um romance LGBT. A gente vai ter também aquele livro de drama familiar, no qual a gente vai ter que pensar nas reviravoltas que vai ter toda a trama da história. Ficção científica, aquele que a gente vai ter que pensar se a nave vai conseguir chegar em tal planeta que ela foi designada, e coisas do tipo. O gênero cozy é totalmente diferente. Ele vai nos entregar uma história que vai do início ao fim sendo contada ali em primeira pessoa, em terceira pessoa, independentemente disso, com uma coisa mais fácil, digamos assim, que vai fazer com que o leitor não tenha que pensar muito, sabem? Tem vários livros que já são famosos e muita gente já leu, como A Livraria de Ryunondong, né? Bem-vindos à Livraria de Ryunondong. Tem aquele outro que chama A Livraria dos Corações Secretos ou A Livraria dos Livros Perdidos, alguma coisa assim. Tá aqui na minha estante, inclusive, tá numa TBR. E tem um outro também que até virou uma febre, que é Vou Te Receitar um Gato 1 e 2. Tem dois livros, eu já li o primeiro, Vou Te Receitar um Gato 1, e ainda tenho que comprar para ler o segundo. Mas gostei de todos esses que eu falei, apesar de não ter lido o da Livraria Mágica dos Corações Partidos. Alguma coisa assim. Eu vou me lembrar do título uma hora e vou falar aqui no vídeo. A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Meu Deus, eu passei bem longe nos títulos que eu chutei, né? A Biblioteca dos Sonhos Secretos, eu não li ainda, tá numa TBR, e logo mais eu vou ler e vou trazer aqui para vocês uma resenha. Mas, por que eu digo que Amêndoas me surpreendeu tanto? Porque aqui a gente tem vários elementos da história, na história, né, que fazem a gente pensar e até ficar com uma certa aflição e medo de acontecer alguma coisa com os personagens daqui. Vou falar um pouquinho para vocês a resenha deles sem spoilers e depois eu pulo para a parte com spoiler
para você que já leu o livro e quer saber a minha opinião sobre o que aconteceu aqui e por que esse livro me deixou tão intrigado. Bom, que nesse livro a gente vai começar acompanhando o Yoon-jae. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Ele tem uma condição rara chamada alexitimia, que impede ele de sentir qualquer sentimento, ou seja, medo, tristeza, raiva, felicidade, alegria, qualquer coisa. Ele não sente nada. Pensem no filme Divertidamente e tirem todos os divertidamente da cabeça da Riley. É o Yoon-jae. Ele não sente nada. Nada, nada, nada. E por isso ele não tem amigos. As pessoas acham que ele é um psicopata, que ele é estranho, porque alguém fala uma piada, ele não ri, alguém cai na frente dele, ele não tá nem aí, sabe? E coisas do tipo. Então todo mundo vê ele como um monstro. O Yoon-jae, ele tem ali, conta com a presença da mãe e da avó dele, né? A avó por parte de mãe, a mãe da mãe dele. E elas praticamente criam ele. O livro é dividido em 3 ou 4 partes, tá? Se não me engano, são 3. Cada uma delas contendo alguma coisa que vai mudar na vida do Yoon-jae, do nosso protagonista. O livro começa quando ele tem mais ou menos uns 8 anos e ele vê um menino, ou ele tem 5 anos e o menino tem 8, ele vê um menino sendo agredido até o óbito. Então, o menino está sendo agredido ali por vários outros meninos. Ele pega e fica olhando para aquilo e fala, tipo, o que tá acontecendo aqui, sabe? Mas ele não sente tristeza, ele não sente raiva, ele não sente medo nem nada. Ele simplesmente caga. Ele olha para aquele menino e fala, tem que fazer alguma coisa. Então ele vai até um barzinho da esquina e fala, então, tem um menino apanhando na rua e eu acho que ele vai morrer, porque ele tá sangrando. Aí o dono do bar olha pra ele e fala, tipo, cara, menino, né? O que tu pensa que tu tá fazendo? Tu acha que é engraçado brincar com uma coisa dessas? Ele fala, não, não é brincadeira. Acabei de ver o menino sendo surrado e eu acho que ele vai morrer, porque tá saindo muito sangue dele. Aí o dono do bar não liga pra isso. E depois, horas depois ou minutos depois, descobrem um corpo da criança no chão. E era o filho do dono do bar. Ele fica muito irritado com o Yoon-jae e fala, cara, como tu não... Por que tu não me falou que isso era sério? Aí ele falou, eu falei que era sério, mas tu não acreditou em mim, não posso fazer nada. E foi exatamente isso que aconteceu. O Yoon-jae falou com toda sinceridade e eles não acreditaram porque ele não esboçou nenhuma reação quanto à tragédia que ele estava falando pro cara, né? Que o filho do homem estava sendo brutalmente assassinado. Então a gente vai acompanhar a narrativa desse personagem que tem essa condição, a alexitimia, que ele não sente sentimentos nenhum, com a mãe e com a avó dele. Tudo vai bem até que uma tragédia imensa abala toda a família dele, ou seja, ele, a mãe e a avó. Não é um spoiler dizer que essa tragédia vai acontecer e vai abalar os 3. Isso está literalmente dizendo aqui atrás do livro e na orelha dele, né? Então quem pega o livro na mão para ler vai conseguir entender isso que eu estou dizendo, né? Vai saber que isso não é um spoiler. Essa tragédia acontece e abala a família do Yoon-jae e ele tem que aprender a lidar com isso. Esse livro que ele fala muito sobre o relacionamento entre mãe e filho, entre avó e filho e neto, né? Fala muito também sobre amizades e a busca de conhecer as pessoas, de conhecer as coisas novas, de se autoconhecer, do autoconhecimento. Porque o Yoon-jae, ele sabe que existem a tristeza, ele sabe que existe o medo, a raiva, a felicidade, o nojo, mas ele simplesmente não consegue saber porque ele não sente isso. Então tem umas cenas engraçadas até que a mãe dele fala: se alguém te mostrar um brócolis, tu não gosta de brócolis, então tu tem que fazer uma cara de nojo, tem que fazer tipo eca. Aí fala: por que eu tenho que mostrar nojo? Porque isso significa que tu não gosta. As pessoas vão começar a te entender apenas pelos seus sentimentos, pelas suas expressões. Se alguém fizer alguma coisa que tu goste, tu tem que falar obrigado. Se não, tu fala, sei lá, ah, foi legal. Ou não gostei. Sabe? Tem que se expressar, tem que conversar com as pessoas. E um dia ele fica tipo, tá bom. E ele começa a aprender com a mãe dele sobre isso. E ele é um livro muito profundo que me fez chorar. Eu não tô brincando. É muito difícil eu chorar lendo um livro. Eu acho que teve poucas vezes na minha vida que, lendo algum livro assim, eu consegui derramar uma lágrima ou duas. Mas esse livro aqui foi. Ele me fez não chorar, mas lacrimejar. Sabe quando tu tá lendo e tu começa a lacrimejar por causa dos sentimentos que tu tá sentindo desse livro? Foi isso que aconteceu comigo lendo Amêndoas. Então eu não tenho alexitimia, não tenho essa condição que o Yoon-jae tem, porque eu chorei lendo o livro. Foi uma história assim emocionante que, obviamente,
A minha nota final eu vou dizer no final, né, do vídeo, mas vocês já devem imaginar. Se o livro me fez chorar, é tantas estrelas. Bom, agora que eu já falei praticamente tudo que eu podia falar que não contém spoilers do livro, vamos pular para a parte com spoilers. Se você não leu o livro e não quer saber de nada dos spoilers, que eu acho que você não deve saber, pule para a minutagem que eu estou deixando aqui ou aqui, né? Eu sempre aponto para os dois lados, mas eu vou deixar aqui a minutagem do vídeo para você pular que não tem spoilers, que vai pular diretamente para os agradecimentos. Bom, se você continuou no vídeo, ou é porque você já leu, ou é porque você não leu, mas mesmo assim quer saber da minha boca os spoilers do livro e tudo que eu achei sobre o final e sobre as consequências da tragédia na vida do Yoon-jae. Então, bora lá que agora eu vou contar pra você. Bom, lembra a tragédia que eu falei? Pois é um aniversário do nosso protagonista e a mãe dele, junto com a avó dele, estão meio que fazendo uma viagenzinha, sabe? Eles estão num trem lá na Coreia, é onde se passa o livro, né? E estão indo para meio que uma padaria comer uns docinhos muito típicos de lá. Quando do nada, no meio da rua, um homem com um surto psicótico aparece com um machado e uma faca. As pessoas gritam e saem correndo, mas a avó do Yoon-jae não consegue escapar. Ela é brutalmente assassinada por esse homem que dilacera ela e retalha ela em todos os sentidos possíveis. A mãe do Yoon-jae também é atacada, sofre alguns ferimentos, mas logo o homem é pego. O Yoon-jae, como ele tem essa condição, alexithymia, ele não sente nada. Então ele fica olhando para a mãe dele e para a avó dele sendo atacadas com golpes de faca e ele fica tipo, sabe, olhando, como se foda-se, sabe? Ele não tem culpa disso, mas ele fica muito estático, sem saber o que fazer porque ele não sente dor, ele não sente raiva, ele não sente medo, sabe? Dor física ele sente, mas essa dor emocional ele não sente não, e ele nem sabe o que ele deveria estar sentindo naquele momento. Ele simplesmente vê a avó dele agonizando na rua e decide seguir em frente, né? Obviamente ele não segue em frente, ele fica ali um pouco, tipo, meio que abalado, mas sem saber o que está acontecendo. E aí que a vida dele muda drasticamente. A mãe do Yoon-jae, ela vai pro hospital e ela fica em coma durante o livro todo. Ela fica em coma, tá? E o Yoon-jae, ele tá praticamente sozinho. Ele tem o quê? 12 anos. E ele tá sozinho no mundo. Então tem um amigo da mãe dele, que era meio que um padeiro ali perto da casa e da livraria onde a mãe dele tinha, que ele meio que ajuda nos custos do Yoon-jae. Então, ele mora na casa lá sozinho, mas aí o padeiro dá dinheiro pra escola, dá dinheiro pra faculdade futuramente, dá dinheiro pra comida, né, coisas do tipo. Porque ele era muito amigo da mãe do Yoon-jae. E um dia ele continua, né, ali seguindo com a livraria. Então ele compra livros novos, ele revende os livros que a mãe dele tinha, tá sempre limpando, fazendo café ali na livraria, que é meio que uma livraria barra cafeteria, né? Até que ele é obrigado a continuar indo pra escola, mesmo com as pessoas odiando ele, né? Porque acham ele estranho e um monstro. E é aí que chega o nosso segundo personagem importante da história. O nome dele é Gon, exatamente como vocês estão pensando, G-O-N. O Gon, ele é um menino totalmente brutal, digamos assim. Ele responde os professores, ele não tá nem aí para essas atividades, ele bate nos seus colegas, ele atira cadeiras de um lado pro outro dentro da sala, faz um inferno. O Gon, ele praticamente ele foi sequestrado quando ele era uma criança, muito pequeno ainda, foi levado para a China, se eu não me engano, foi criado por uma família que não dava a mínima para ele, né, como se ele tivesse sido vendido. E logo depois, quando ele fez ali os seus 16 anos, ele foi trazido de volta para os seus pais biológicos, que agora estão à beira de um colapso. A mãe do Gon, depois dessa perda, depois de ter perdido ele, ficou muito doente e praticamente vegetou no hospital. O pai do Gon, querendo que a mãe dele se sentisse um pouquinho melhor antes do seu óbito, pediu para o Yoon-jae, que era muito parecido com o Gon quando ele desapareceu, apesar de eles terem a mesma idade agora, né? Eles seriam muito parecidos, tipo, no presente do livro. Pediu para o Yoon-jae meio que se passar pelo Gon e falar com a mãe dele antes dela morrer. Então o Yoon-jae ele se passou pelo Gon ali, falou com a mãe do menino, nem entendia o que estava acontecendo. A mulher descansou em paz, morreu pensando que o filho dela estava bem. Um dia depois, na escola, o Gon aparece e descobre que o Yoon-jae foi o último a ver sua mãe e foi a última pessoa que abraçou ela, e ela estava pensando que era ele. E vocês já devem imaginar o que isso vai acontecer, o que vai acarretar isso. O Gon fica pistola e
começa a atormentar e fazer da vida do Yoon-jae um inferno. Tem um episódio que eu digo, né, é uma parte da história que o Gon marca uma briga com o Yoon-jae. Yoon-jae, ó, cagou, lavou as mãos e cagou, foi pra briga, tomou uma baita de uma surra, quase morreu também, que nem aquele menino do início do livro, mas simplesmente sentiu dor, óbvio, né, ele sente dor física, mas não entendeu o que estava acontecendo. O livro inteiro praticamente ele não entende nada que está acontecendo, mas isso é por causa da condição dele, né? Ele não entende, tipo, não sente raiva daquilo, não sente tristeza, não sente felicidade, alegria, não sei o quê. Aí ele começa a tentar virar amigo do Gon. Sim, o cara deu uma surra nele, quase matou ele na paulada. E ele tenta virar melhor amigo do cara. Finalmente, durante ali os 80% do livro, eles se tornam melhores amigos. O Gon começa a visitar com mais frequência a livraria do Yoon-jae, né? O Yoon-jae, tipo, dá conselhos, tipo, ah, então, não faz tal coisa, isso pode te prejudicar. Eu não entendo muito de sentimentos, mas eu acho que isso vai te fazer sentir dor, vai te fazer sofrer, vai te fazer sentir com raiva. Trata melhor o teu pai, ele só quer o teu bem, não sei o quê. E o Gon tá cagando e andando. Chega um momento também que nos é apresentado uma mulher, né, uma outra menina na história, que vira o par romântico do Yoon-jae. Então ela entende ele, ela é muito carinhosa com ele, né? Isso, gente, eu achei que não precisava. Eu sempre digo isso nos livros que eu leio, quando eu leio um livro que tem alguma temática assim, que tem dois amigos, né, sejam um menino e uma menina, ou duas meninas, ou dois meninos. Sempre quando tem dois amigos, eu sempre quero que o final do livro seja sobre os amigos, e não sobre um par romântico que apareceu em 20 páginas e é a pessoa mais importante para o protagonista. Eu quero muito ler algum livro que tenha dois melhores amigos ou duas melhores amigas, né, ou um casal de melhores amigos até o final do livro. É tão difícil pedir isso, mas depois dessa sincerão aqui para vocês, vamos continuar com a história. O Yoon-jae, ele conhece essa menina, eles se apaixonam ali, mas ele continua focado no Gon. Isso é um ponto positivo. O Gon chega num momento da história que ele meio que tá com umas pessoas muito ruins, digamos assim. Acho que vocês me entendem. Que fazem maldades para as outras pessoas. E ele tá apanhando, ele tá sendo maltratado, ele tá em outro, sei lá, em outra cidade, ele fugiu para outra cidade de barco. O Yoon-jae descobre e vai atrás dele. O final desse livro é traumatizante, me traumatizou. O Yoon-jae praticamente dá a vida para salvar o Gon. Então o cara lá, o chefe mafioso, fala assim: o que você faria por esse amigo? E aí o Yoon-jae fala: eu faria tudo por ele, daria tudo por ele. Aí o mafioso fala: então você daria a sua vida? E o Yoon-jae concorda e ó, toma uma bela de uma surra de novo. Não apenas uma surra, como vários golpes de faca também, né? Se eu não me engano, isso acontece. Ou ele só fica desacordado e quase morre. O livro termina com o Yoon-jae no hospital, quase morrendo, quando alguém de cadeira de rodas aparece na porta dele. A mãe dele saiu do coma e finalmente vai poder abraçar o seu filho. E o livro termina assim. Simplesmente termina assim. No final, o Yoon-jae, né, que é em primeira pessoa, até fala: eu não sei como isso vai proceder a partir daqui, eu só sei que no momento eu estou me sentindo um pouco feliz, porque eu estou com a minha mãe e o meu amigo Gon agora está num bom caminho. E é assim que termina esse livro maravilhoso que foi Amêndoas. Obviamente, por toda essa história maravilhosa e incrível, eu não poderia dar uma nota diferente, gente. 5 estrelas, favoritado. Esse livro me destruiu, mas me destruiu de uma maneira que eu amei. Eu queria ser destruído por ele várias e várias vezes. Eu queria esquecer essa história para ler ele. Para vocês terem uma ideia, eu nunca nem mostrei esse livro aqui no meu canal, nem nesse ano, nos unboxings, e nem no ano passado, nos book haul, porque ele estava tanto tempo na minha estante que era desde lá dos primórdios de quando eu comecei a ler o livro, né, quando ele foi lançado também. Eu vou até aqui ver o ano que ele foi lançado, 2019, eu comecei a ler em 2021. Provavelmente eu consegui esse livro por 2022, 2023. O canal começou em 2024. Então o livro estava na minha estante, ó. Eu acho que eu até tinha emprestado, eu não sei, só sei que não sei porque eu demorei tanto para ler Amêndoas. Amei demais e eu queria muito uma continuação dele, tá? Sério mesmo.
Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do que eu digo que ele tá danificado. Ele tá amarelado aqui do lado, aqui atrás tá quebrado. Uma vez a minha estante quebrou, acho que o nicho lá de cima quebrou, e aí caiu todos os livros do primeiro nicho. E ele tá exatamente onde? Lá no primeiro nicho. Então, quando caiu tudo, provavelmente, né, esse aqui foi o resultado da queda. Ele tá quebradinho aqui, e alguns outros livros que já estão em outra, já tá em outra estante também estão quebrados na lombada, aqui em cima, né, na orelhinha dele. Mas de resto ele tá tranquilo, a diagramação dele é incrível, excelente para ler. E a lombada dele também tá meio rachadinha, né? Só tô mostrando para vocês porque eu nunca tinha mostrado ele pessoalmente aqui para vocês. Pessoalmente não, virtualmente. Bom, gente, mas então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei demais fazer a leitura de Amêndoas. Quero reler ele algum dia. Esse vai ser um livro que eu vou com certeza reler. Então, se você gostou do vídeo, você já sabe o que fazer. Deixe aqui o seu like de sempre, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo e fica ligado no canal que logo mais vai sair o unboxing da Book Friday da Amazon. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.